Você provavelmente a conhece como a temida Kyuubi. Em Naruto, ela é a besta de 9 caudas, um ser de puro poder capaz de nivelar montanhas e mudar o destino de uma nação inteira. Mas a influência dessa criatura vai muito além da Vila da Folha. Se você é fã de Pokémon, você a viu na elegância mística de Ninetales. Se curte os clássicos, ela aparece em Yu Yu Hakusho, com o mestre estrategista Kurama, e até em sucessos como Demon Slayer e League of Legends com a sedutora Ari. Mas aqui está o que quase ninguém te conta. Por trás dos desenhos e dos jutsus existe uma lenda real que nasceu há mais de 1000 anos nas florestas do Japão feudal. E o que a história e a ciência revelam sobre ela é muito mais bizarro e assustador do que qualquer episódio de anime. Por que raposas? Por que exatamente 9 caudas? E como um animal comum da floresta se tornou um deus imortal capaz de prever o futuro? Prepare-se, hoje nós vamos desmascarar a farsa, entender a biologia e descobrir a verdade por trás do mito. Bem-vindos ao canal Entre Mitos e Fatos. Para começarmos a desvendar esse mistério, precisamos voltar no tempo. No Japão antigo, a palavra Kitsune não servia apenas para nomear o animal que corria pelas florestas. Ela descrevia um ser místico que vivia entre dois mundos. E aqui entra o primeiro fato curioso. Você sabia que, no folclore japonês, as raposas não nascem com várias caudas? Diferente do que vemos nos animes, onde a Kyuubi já aparece poderosa, a lenda diz que uma Kitsune começa a sua jornada como uma raposa comum. A magia acontece com o tempo e a experiência. A cada 100 anos de vida e aprendizado, uma nova cauda cresce. É como se fosse um sistema de níveis de videogame que levava séculos. Imagine só, para chegar ao estágio de 9 caudas, como a Kurama de Naruto, aquela raposa teria que ter vivido quase 1000 anos. Nesse nível, ela atinge a forma de Tenko, a raposa celestial. Sua pele não seria mais avermelhada, mas sim de um brilho dourado ou branco puríssimo. Mas por que o número 9? Na cultura antiga, o 9 é o número da culminação, do poder máximo. Uma raposa de 9 caudas teria a capacidade de ouvir e ver qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Elas eram seres tão respeitados que o povo construiu milhares de santuários para elas. Se você viajar para o Japão hoje, vai encontrar o famoso santuário de Fushimi Inari, com milhares de portais vermelhos, todos protegidos por estátuas de raposa. Mas não se engane, nem toda Kitsune era uma divindade bondosa. Existiam dois tipos principais: as Zenko, que eram benevolentes e serviam aos deuses, e as Yako, conhecidas como raposas do campo. Essas segunda eram as rebeldes, famosas por pregar peças em humanos e até por possuírem pessoas para conseguir o que queriam. Agora, você deve estar se perguntando: o que fez um animal pequeno e até tímido na natureza ganhar uma fama tão gigantesca e poderosa? A resposta está em um comportamento biológico que os antigos japoneses observavam e não conseguiam explicar até agora. Vamos descer dos templos das nuvens e pisar no chão da floresta. O que a ciência tem a dizer sobre esses animais? Por que entre tantos bichos a raposa foi escolhida para ser esse ser místico de 9 caudas? As raposas de verdade, especialmente a raposa vermelha, Vulpes vulpes, que é muito comum no Japão, possuem habilidades naturais que parecem mágica para quem observa de longe. Primeiro, vamos falar da audição. Uma raposa consegue ouvir um camundongo se mexendo embaixo de 1 metro de neve. Para um camponês antigo, ver uma raposa saltar do nada e mergulhar de cabeça na neve para pegar uma presa invisível parecia um poder de clara evidência. Eles achavam que elas estavam ouvindo vozes do além ou prevendo o futuro, quando na verdade era apenas uma biologia extremamente refinada. E as caudas? Na natureza, a cauda da raposa é essencial para o equilíbrio e para a comunicação. Mas existe um fenômeno real que pode ter inspirado o mito das múltiplas caudas. Quando as raposas estão em época de troca de pelagem
ou quando se sentem ameaçadas, elas arrepiam seus pelos. A cauda pode parecer muito mais volumosa e se dividir visualmente em partes dependendo do ângulo de visão. Além disso, as raposas são conhecidas como trapaceiras do reino animal. Elas são mestres em camuflagem e possuem um latido que, à noite, pode soar estranhamente como um grito humano ou o choro de um bebê. Agora imagine só, você, numa floresta escura, há 1000 anos atrás, ouvindo um som humano vindo de um animal que desaparece num piscar de olhos. É o cenário perfeito para o nascimento de uma lenda. Mas a ciência revela algo ainda muito mais bizarro. As raposas têm uma bússola interna. Isso mesmo, estudos recentes mostram que elas utilizam o campo magnético da Terra para caçar. Elas são literalmente bússolas biológicas ambulantes. Então, a farsa que vamos desmascarar aqui não é que a raposa seja um animal comum, é que ela é muito mais incrível do que o mito sugere. Mas se elas são tão fantásticas na vida real, como surgiu a ideia de que elas podiam se transformar em mulheres sedutoras ou monges sábios? Prepare-se, porque o próximo capítulo dessa história envolve disfarces e mistérios que desafiam a lógica. Se a biologia da raposa já é surpreendente, o folclore japonês levou as coisas para um nível completamente novo. A habilidade mais famosa e temida de uma kitsune é, sem dúvida, o poder da metamorfose. Segundo as lendas, quando uma raposa atinge os seus 100 anos de vida, ela ganha a capacidade de assumir uma forma humana. E os disfarces não eram aleatórios. Os mitos contam que elas preferiam se transformar em mulheres belas e sedutoras, idosos sábios ou até em monges budistas reverenciados. Mas por que se disfarçar entre os humanos? As motivações variavam muito de acordo com o tipo de kitsune. As raposas benevolentes, ou seja, as bondosas, faziam isso para proteger os humanos, ensinar lições valiosas ou até mesmo para viver um grande amor. Existem dezenas de contos antigos sobre homens que se casaram, tiveram filhos, viveram anos felizes com mulheres incríveis, apenas para descobrir muito tempo depois que suas esposas eram na verdade raposas místicas. Por outro lado, as raposas trapaceiras usavam disfarces para enganar samurais orgulhosos, roubar comida de vilas inteiras ou pregar peças em quem cruzasse seu caminho. Mas o mais bizarro dessa lenda é que o disfarce humano nunca era 100% perfeito. Os antigos japoneses acreditavam que existiam maneiras bem específicas de desmascarar uma kitsune. Por exemplo, se a raposa ficasse bêbada, muito assustada, ou se descuidasse por um segundo, sua verdadeira cauda ou suas orelhas peludas podiam aparecer debaixo das roupas. Além disso, as raposas místicas tinham um medo terrível de cães. A lenda diz que um cão de guarda treinado conseguia farejar a verdadeira natureza da criatura imediatamente. Se uma mulher belíssima entrasse em uma vila e de repente começasse a tremer de pavor ou fugisse correndo ao ouvir o latido de um cachorro, o povoado já sabia, era uma kitsune. É exatamente esse conceito de disfarce perfeito e sedutor que inspirou a criação de personagens como a Ari em League of Legends, uma criatura que usa a beleza para atrair atenção, mas que esconde uma natureza completamente diferente por trás. Mas se você acha que o poder delas parava na transformação, espere até descobrir o que acontece quando o mito encontra os fenômenos reais da natureza, como as chamas misteriosas que apareciam do nada nos pântanos do Japão. Além de mudar de forma, as lendas contam que as kitsunes tinham o poder de gerar chamas misteriosas, conhecidas no Japão como kitsunebi, ou fogo de raposa. Os antigos viajantes relatavam ter visto luzes flutuantes em tons de azul e verde, dançando no meio das florestas escuras ou pairando sobre os pântanos durante a noite. O povo acreditava que essas esferas brilhantes eram geradas pelo hálito das raposas místicas ou que eram fagulhas criadas quando suas caudas batiam no chão. Se você visse uma sequência dessas luzes alinhadas nas montanhas, diziam que você estava testemunhando um casamento de raposas, um evento espiritual que os humanos comuns jamais deveriam atrapalhar. Para quem vivia no Japão feudal
Ver essas chamas flutuando no escuro absoluto era a prova definitiva de que a magia existia. Mas o que a ciência moderna revela sobre isso é, na verdade, um dos fenômenos químicos mais fascinantes do nosso planeta. Hoje, nós sabemos que o fogo de raposa não tem nada a ver com o hálito de um monstro, mas sim com um fenômeno chamado fogo-fato. Nos pântanos, brejos ou florestas úmidas, a matéria orgânica, como plantas, folhas e restos de animais, entram em decomposição debaixo da terra ou da água. Esse processo químico libera gases altamente inflamáveis, como o metano e o hidrogênio fosforado. Quando esses gases sobem para a superfície e entram em contato direto com o oxigênio do ar, elas sofrem uma reação química de combustão espontânea. E o resultado? Uma chama rápida, fria, de cor azulada ou esverdeada, que parece flutuar no ar antes de desaparecer. Mas o mais incrível é que existe um segundo culpado na biologia para esse mito, a própria bioluminescência. Em certas florestas úmidas do Japão, existem espécies de fungos e cogumelos que crescem em madeira podre e que brilham no escuro de forma natural. Sabia que em inglês esse fenômeno é literalmente chamado de foxfire? Imagine a cena, uma raposa real caçando à noite esbarra em uma árvore velha cheia desses fungos brilhantes. O reflexo verde se espalha pelos pelos de sua cauda enquanto ela corre pela floresta nevoada. Para um camponês 1000 anos atrás, que não fazia ideia do que era química ou fungos luminescentes, o que ele acabou de ver é uma raposa mágica soltando fogo pelo corpo. O mito e a ciência se encaixam perfeitamente, mas a nossa jornada pelo universo da Kyuubi ainda não terminou. Depois de entender a biologia e os disfarces e os fogos, resta uma última pergunta: como essa lenda milenar saiu das florestas do Japão e se tornou o maior fenômeno da cultura pop mundial, dominando as telas dos nossos animes favoritos? É impressionante pensar como uma lenda consegue cruzar tantos séculos e se transformar de forma tão genial. O que começou com camponeses observando raposas reais nas florestas do Japão feudal, protegendo as colheitas e brilhando sob o efeito de gases naturais nos pântanos, acabou se transformando em uma das maiores marcas da cultura pop global. As kitsunes e a mística Kyuubi mudaram de forma mais uma vez. Elas saíram dos rolos de pergaminhos antigos e invadiram as telas dos nossos computadores, videogame e televisões. Quando assistimos a Naruto ou jogamos a League of Legends, ou até mesmo capturando um Pokémon, nós estamos, sem perceber, mantendo viva uma tradição que tem mais de 1000 anos de história. A biologia nos explica o animal, mas o mito nos mostra como a imaginação humana é capaz de criar universos inteiros a partir de um simples detalhe da natureza. E é exatamente isso que fazemos por aqui, olhar por trás das cortinas da ficção para descobrir a riqueza da realidade. Se você gostou de descobrir a verdade, a ciência e os segredos por trás da temida raposa de 9 caudas, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas curiosas como você. Inscreva-se no canal para não perder os próximos mistérios que vamos desvendar juntos. Muito obrigado pela sua companhia hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no Entre Mitos e Fatos.